Vamos dar continuidade ao nosso curso pessoal, aprendendo novos recursos que vão facilitar ainda mais a nossa vida na frente do computador. Então, vou clicar aqui em documento em branco e vou escrever aqui alguma coisa. Então, vou colocar: meu nome é Jailson Matheus. Primeira coisa que eu vou fazer vários testes aqui é com a questão da seleção. Como eu disse para você, antes de fazer qualquer coisa, a gente tem que selecionar. De trás para frente, clica fora. Da frente para trás, clica fora. Dando 2 cliques em cima de uma palavra, clica fora. O que importa é que o que estiver selecionado é o que vai ser modificado. Então vamos começar aqui, eu vou escolher uma fonte Eras. Vou colocar aqui o tamanho 26. Vou escolher aqui negrito. Note que quando você escolhe negrito, o texto fica mais encorpado, mais escuro. Ó. Sem, com. Itálico, o texto inclina. Então, meu nome é Jailson, itálico. E sublinhado, a linha por baixo, como você sabe. Tudo isso que eu estou fazendo está sendo aplicado porque está selecionado. Se eu clicar fora e apertar os comandos, não acontece nada, tá vendo? Então é preciso estar selecionado para que o que eu faça aqui dê certo. Além de negrito, itálico e sublinhado, eu tenho a fonte e o tamanho da fonte. A gente pode vir aqui também, ó, na setinha e escolher uma cor de letra diferente. Esse botão ao lado aqui chama cor do realce, é a cor de fundo para a gente destacar. Então, veja, cor da fonte, cor do realce, tá joia? Então, aqui a gente tem uns comandos interessantes também. Ó. Mouse em cima, alinhar à esquerda, alinhar à direita, veja que o texto veio para o lado de cá, centralizar, o texto está no meio, então, esquerda, direita, centralizar. Então, já aprendemos aqui vários comandos interessantes e eu vou continuar, a gente vai buscar um texto para completar aqui, tá? Vou usar aqui o comando desfazer até ficar com a página em branco outra vez. Ó. Quanto mais eu volto, até ficar a página em branco. Então, vamos fazer o seguinte agora. Para dar continuidade, eu vou pegar um texto de um documento aqui. Em documentos, está aqui o arquivo, vou abrir. Eu vou selecionar todo esse texto. Vou aqui em editar e vou copiar esse texto. Para você saber que a gente pode copiar texto de um programa para o outro. Vou fechar aqui agora. Fechar aqui também, voltei para o Word. E como é que eu faço para trazer aquilo que está na memória para o Word? Eu vou em colar. Então, está aqui o texto que eu peguei de lá. Eu vou selecionar esse primeiro parágrafo aqui, ó, e vou fazer o seguinte, eu já coloquei ele à esquerda, já coloquei à direita, já coloquei ele centralizado, mas agora eu quero que vocês observem no comando justificar. O comando justificar, ele alinha o texto tanto do lado esquerdo como do lado direito, e isso dá uma organização. Você pode perceber em revistas e em livros que é assim que fica. O texto em revistas e em livro não fica assim bagunçado. Então a gente seleciona e coloca justificar. É importante a gente saber que o justificar só funciona se a gente tiver texto suficiente, tá, pessoal? Não adianta a gente escrever 2 palavras e justificar que a gente não vai ver nada. Então, vou selecionar aqui, ó, para ver outros comandos. Alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita, justificar e vamos ver esse que é super interessante também, é o espaçamento de linha e parágrafo. Quando eu clico nele, ó, gente, eu posso aumentar a distância entre uma linha e outra.
E isso é muito interessante na hora de a gente fazer trabalho, especialmente trabalho universitário, que se usa aqui o espaçamento 1,5. Olha como fica diferente. Vou voltar para você ver como era e desfazer, refazer, para que você veja como ficou. Então, tudo isso são coisas que ajudam o texto da gente a ficar diferente. Então, vou selecionar esse texto do meio agora e vou mostrar esses dois comandos aqui. Primeiro é aumentar o recuo. Quando eu clico em aumentar o recuo, ele dá uma tabulação, um espaçamento. Vou dar mais um aqui para ficar bem nítido. É como se ele estivesse empurrando o texto para o lado direito. Se eu mantiver selecionado e clicar aqui no botão diminuir recuo, eu vou voltando ao normal. Isso é muito interessante quando a gente está fazendo trabalho universitário, que a gente usa citações, por exemplo. Um outro recurso bem legal, eu posso selecionar aqui e vir em estilos. Em estilos, eu já tenho várias configurações que eu posso utilizar. Vou utilizar, por exemplo, esse sem espaçamento. Veja que ele tirou o espaço, ó, normal, sem espaçamento. Forte, ele já coloca como se fosse negrito. Título do livro, ele já coloca como se fosse itálico. Citação intensa, olha que interessante ele fez com o texto, ó, como se fosse uma citação no documento. Então, tudo isso aqui, gente, serve para facilitar. Vou voltar aqui no normal, vou desfazer para voltar ao que estava antes, vou dar um clique fora. Então, a gente tem fonte, em que a gente pode ver muitas coisas, parágrafo, estilo. Vamos se aprofundar aqui, né? Eu vou dar um clique aqui no começo do texto, vou apertar Enter no teclado, depois eu vou clicar aqui para abrir esse espaço para eu escrever. Uma dúvida muito grande das pessoas é como coloca certos comandos no teclado. Então, eu vou digitar aqui o número 2, A. Como que eu faço para esse A ficar pequenininho aqui em cima? Olha o comando aqui, sobrescrito. Olha aí, segunda. Joia, pessoal? Gostaram? Vou voltar aqui. No lugar do A, eu vou colocar agora o O. Seleciono e vou colocar aqui sobrescrito. Vai ficar como se fosse primeiro. Legal, né? Vou desfazer aqui também. Então, a gente já viu fonte, tamanho, negrito, itálico, sublinhado. Olha esse aqui agora. Selecionar tudo e vou escolher o comando taxado. É aquele texto que não está sendo mais utilizado ou que a gente marca como errado. Se eu selecionar só uma palavra, 2 cliques aqui, ó, e colocar o taxado, só essa palavra vai ficar dessa forma, viu, pessoal? Então é bem interessante prestar atenção na forma que a gente seleciona, porque ela define o que é que a gente vai fazer. Eu vou desfazer aqui para voltar ao que estava antes. Então vamos para frente agora, a gente vai trabalhar com essas opções de edição, editando. Digamos que eu tenho um texto aqui com 50 páginas. Como encontrar uma palavra específica? Então, vou aqui, ó, localizar. Vou colocar aqui, vou procurar uma palavra que tem aqui no texto. Estudo. Vou escrever aqui, ó, estudo. Quando eu apertar, tudo que tiver estudo no meu texto, ele vai destacar. Não é legal? Vou procurar outra palavra aqui, ó. Vou procurar conjunto. Conjunto. Opa! Conjunto. Então, o que tem conjunto, ele destaca aqui para a gente. É assim que a gente localiza. Continuando aqui, com o comando substituir, eu posso substituir qualquer termo no meu documento por outro. Por exemplo, eu vou procurar aqui mesmo grupo. Vou escrever aqui localizar mesmo grupo e quero colocar no lugar de mesmo grupo, mesmo pessoal. Então eu vou localizar, ele já localizou e agora eu substituo.
mesmo pessoal. Tá vendo, pessoal? Então, é assim que a gente substitui. Agora eu vou pegar o termo mesmo pessoal, que é o que está aqui, e vou colocar mesmo grupo, que é o que estava antes. Vou localizar, ele já achou, clico em substituir. Ele fez a alteração. Um comando interessante que agiliza muito quando a gente tem muitas páginas é que se eu tiver muitas palavras iguais que eu queira substituir, eu substituo tudo. Ele troca todas as palavras de uma vez só. Então, isso é muito interessante para a gente ganhar tempo. Vou fechar aqui o comando substituir e vamos para selecionar. Eu posso selecionar tudo. Ele seleciona meu texto inteiro. Vou clicar fora. Eu posso selecionar objetos, que é quando eu tenho desenho. Eu clico, aí ele deixa selecionar uma parte só dos desenhos. Como eu não tenho nenhum, ele não vai selecionar, tá? Todo o texto com formatação semelhante. No caso, todo o texto já tem a mesma formatação, então ele selecionou tudo. A ideia de selecionar tudo é facilitar a gente fazer coisas como, por exemplo, deletar. Vou desfazer aqui, tá? Então, clico fora, localizar uma palavra, é só digitar ela aqui, fecho, substituir, eu digito uma palavra, localizo e substituo pela outra. E por último, selecionar tudo, onde eu seleciono todo o meu texto. Imagina um documento aí com muitas páginas, como seria chato você segurar no começo e ir arrastando até o final daquelas 20, 30, 100 páginas para selecionar. Aqui, seleciona tudo de uma vez só, qualquer coisa, clica fora. Agora vamos selecionar tudo, clicar aqui no teclado, botão Delete, apaguei tudo, né? Um recurso super interessante aqui, pessoal, é esse botão de voz aqui chamado ditar, onde o Word literalmente escreve o que a gente falar. Vamos fazer um teste? Vou clicar aqui em ditar, aparece o botãozinho de voz, vou clicar nele e vou começar a falar. Ele já está gravando. Vou dar um clique no botão. Desliguei, tá? Agora vou apagar aqui tudo e vou começar o teste direitinho. A partir do momento que eu clicar, ele vai começar a gravar e escrever na tela tudo que eu falar. Este é um teste com o Microsoft Word 365, onde eu falo e ele escreve. E aí, pessoal, que demais esse recurso, hein? Você falar e o Word escrever para você. Só toma cuidado com o que é que você vai falar, as palavras certinhas, para que ele também faça a leitura correta. Então, vou fechar aqui, ó. Vocês já viram como funciona o comando ditar. Vou desfazer para ele voltar aquele meu texto lá. Nossa, vai demorar agora. Deixa eu ver. Voltar bastante agora. Vamos lá, voltando, desfazendo. Olha como o recurso desfazer é importante, pessoal. Sem ele, ó, eu provavelmente teria perdido o meu texto, mas aí eu pude voltar exatamente para onde estava antes, para que a gente pudesse testar o último recurso da aula de hoje, que é o editor. O editor é super legal para corrigir o texto e verificar se tudo está funcionando bem. Eu clico aqui em editor e ele mostra, ó, pontuação do editor 100%, ortografia ok, gramática ok, clareza, concisão, tudo certinho, né? Vou provocar um erro aqui, tá? Onde tem a palavra sociedade, eu vou apagar a letra C. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Olha lá, ortografia, um erro. Já baixou minha pontuação aqui para 89%. Então, para consertar, eu tenho que vir aqui, clicar com o botão direito e ver as opções que ele está dando aqui para consertar. Ele está me dando a opção certinha. Eu clico, ó, consertou, aí ele já volta
a minha pontuação para 100%, diz que a ortografia está ok e a gramática está ok. Então, 2 recursos fantásticos aqui, onde eu posso falar e ele escreve para mim, e onde ele corrige tudo no meu texto de uma só vez. Imagina ter que ficar procurando aqui pelo meio do texto palavras erradas, hein? Então, por hoje é isso, pessoal. Até a próxima.